Primeiro encontro do Café de Insights Online. Meu nome é Michele Taminato e hoje eu estou aqui representando o Colabsoul. E estou super feliz da gente começar esse bate-papo num momento que a gente está vendo, né, que está acontecendo tanta coisa incrível aí no nosso planeta, no nosso Brasil. E hoje é uma honra estar com o Marcelo Castilho, para poder compartilhar um pouquinho sobre o conhecimento dele e gerar uma pequena experiência para a gente agora pela manhã, para poder fortalecer. Tem algumas pessoas que estavam inscritas que ainda não chegaram, a gente vai ver como que vai estar no decorrer dessa manhã. A gente teve algumas questões, né, agora com esse overload de eventos e encontros. Eu acho que muita gente está se perdendo nos compromissos, né? Mas eu estou super feliz de vocês estarem aqui, porque a gente sabe que quem tem que estar é quem tem que estar e no momento certo, para a gente poder realmente estar fortalecendo aquilo que faz sentido. Então, agradecer mesmo a presença de vocês nesse momento, agradecer a presença do nosso Marcelo Castilho, que vai estar aí compartilhando um pouco do conhecimento dele para poder tocar, né, um pouquinho mais essa questão da colaboração e qual é a diferença e o que faz sentido e quais são as bagagens necessárias que a gente precisa se fortalecer como indivíduo para poder acessar essa alma da colaboração com qualidade e fortalecer, né, tudo que precisa ser feito nesse momento que a gente está vendo no nosso planeta. Então, é um grande prazer vocês estarem aqui. E a gente está aqui, então, para poder começar o processo e eu passo as palavras para o Marcelo Castilho. Obrigada. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. É muito bom estarmos nesse Café de Insights, primeira vez que a gente faz online, né, como a Michele disse. E a gente cercar de amigos, pessoas queridas. Até um amigo me mandou agora pedindo o link, ele deve entrar, que é o Lisandro. Então vamos ter mais um participante. Então, vamos ter aí 2 horinhas juntos, talvez agora um pouco menos, e aí espero que vocês curtam bastante. A gente até pensou assim de dar um tempo de banheiro, para quem achar que é importante. Tem alguns que dão um tempo de banheiro no início, que é muito engraçado, né? Que tem a ver com a dinâmica nossa de correria, então chega nas reuniões online e aí aparece a vontade de tomar água, ir ao banheiro, então eu deixo vocês à vontade de fazer isso agora. Ou a gente faz isso no meio também. Então, a ideia é ali pelo meio a gente dá 5 minutinhos para, às vezes, responder uma mensagem ou mesmo preparar um novo café. Tranquilo? Muito bem, pessoal. Chegando a Ana Minsner também. Eu vou pedir para a Michele, Stephen e Ana chegando, bem-vindos. Pedir para a Michele conduzir uma rápida interiorização, que faz parte da nossa prática do Colabsoul. E é um momento que a gente entende que é um momento de conexão para a gente estar chegando aqui agora com bastante presença. Então, pedir a ela para conduzir uma rápida ancoragem nesse momento. Então, eu vou pedir para vocês, muito rapidamente, para a gente fechar os olhos e estar numa postura confortável. Se não se sentir à vontade em fechar os olhos, pode ficar com os olhos abertos, não tem problema, mas fixa daí o seu olhar num único ponto à sua frente. Pedir para você inspirar e trazer a consciência de que você está inspirando. E expirar, trazendo a consciência de que você está expirando. Inspira e exala. Nesse momento a gente vai inspirar a intenção do nosso dia, de estar junto, aprender, e vai exalar qualquer intenção que a gente tem de fazer isso em conjunto no mundo. Então, inspira a intenção de aprendizagem, exala a ação no mundo. Para isso acontecer, a gente vai tranquilizando, porque a gente inspira a intenção e a tranquilidade.
Para fazer tudo isso, a gente exala qualquer tipo de tensão ou preocupação que a gente tem sentido. Inspira a tranquilidade e exala a tensão e as preocupações. Agora a gente traz a intenção que na hora que a gente inspira, a vontade de fazer algo diferente. E exala a prática dessa ação para todas as pessoas que possam ser beneficiadas. Inspira essa vontade de fazer algo diferente. Exala a realização sendo realizada na coletividade. Então a gente inspira novamente, trazendo a consciência de que a gente está inspirando. E exala com a consciência de que a gente está expirando. E aos pouquinhos a gente vai trazendo de novo o nosso corpo e a nossa mente para o nosso encontro, fazendo um pouco de movimento com as mãos e com os pés, um pouco relaxando a nossa cabeça, fazendo um movimento circular com o pescoço para a direita, para a esquerda, movimentando um pouco os ombros para frente, para trás. E trazendo para cá a nossa presença com vontade de aprendizagem e celebração que a gente está aqui hoje juntos para fortalecer um pouquinho mais do que a gente acredita. Então sejam muito bem-vindos e vamos lá. O espírito do Café de Insights é trazer um conteúdo que acredito que seja relevante nos dias de hoje. A gente trazer a questão da colaboração, os desafios de colaborar, a colaboração com alma. Então, eu vou ter o início agora trazendo alguns conteúdos para vocês, percepções e aprendizados que eu tenho tido aí em torno da colaboração como uma capacidade de gestão. E depois a gente vai fazer 2 momentos de troca, de compartilhamento. Então, fiquem tranquilos, porque não vai ser só a falação do Marcelo, ok? Mas essa parte inicial vai durar mais ou menos 30 minutos. Eu vou estar conduzindo com vocês uma jornada para a gente entrar um pouco mais a fundo na colaboração. A gente vai percorrer um caminho que, de certa forma, ele traz um pouco de autores e uma base conceitual que vai nos ajudar, então, depois a gente olhar o mundo com a lente da colaboração, quem sabe de um jeito um pouco mais expandido do que a gente olha hoje. Beleza? Então, vamos lá. A nossa intenção hoje, então, é compartilhar conteúdos relevantes, criar um diálogo leve, acolhedor, expandir a nossa capacidade de ação conjunta, que isso é uma intenção que a gente joga para os dias de hoje, né? Nesses encontros que estamos realizando agora, de certa maneira a gente está ativando essa possibilidade de agirmos conjuntamente. Com muitos de vocês isso já acontece, já são pessoas muito próximas a nós, do Colapsou, mas todos que estão aqui são automaticamente chamados para uma ação além da nossa, né, individual. E, finalmente, um espaço de reflexão pessoal. É sempre uma questão muito nossa própria de como que a gente tira proveito de encontros iguais a esse, né? A gente pode, às vezes, ter expectativas diferentes do que a gente espera receber, mas eu vou estar nessas falas considerando diferentes perspectivas e, no final, a gente vai falar um pouco de aplicações, da colaboração, como é que eu posso fazer no dia a dia. Então, a gente vai atender também as pessoas que querem colocar a mão na massa e fazer algo a partir disso. Tranquilo? Muito bem. Bom, pessoal, eu tenho como intenção maior, que está muito aliado do Colapsou, é trabalhar a autoconsciência em prol do coletivo, como propósito de vida. E aí, dentro desse propósito, eu tenho procurado ajudar pessoas, organizações e ecossistemas
o que a gente chama de uma integração de colaboração, inovação e felicidade. É um esforço que a gente tem feito, eu e a Michele Taminato, fundadora do Colabsol, e a gente está fazendo isso aos poucos, incorporando na nossa vida pessoal, do trabalho, para que a gente seja exemplo disso. Então, hoje vocês vão notar que muito da nossa fala passa por temas ligados à felicidade e inovação também, que é nosso processo de aprendizado. E eu acredito que a colaboração importa bastante agora, no momento que a gente está vivendo. Muito embora a gente saiba que muito pouco de colaboração está acontecendo também. Então, a gente vai falar sobre isso, como que a colaboração, ao mesmo tempo, é muito importante agora, é muito desafiadora, e, ao mesmo tempo, ela está muito ausente, né? Historicamente ausente, embora a nossa natureza humana é super colaborativa, né? Nós somos seres sociais, nós somos naturalmente aptos a estar com os outros e por isso, inclusive, chegamos onde chegamos, né? Nossa capacidade de viver em sociedade. Mas, por uma razão ou outra, a gente acabou criando muitas barreiras que fazem com que a colaboração não aconteça no potencial que ela pode acontecer. Então, esse encontro de hoje busca trazer um pouco dessa situação e já no contexto desses momentos que a gente está passando agora, momentos incríveis de transformação e que exigem, então, da gente novas capacidades. Então, aqui eu estou falando da colaboração não simplesmente como uma ação colaborativa, que alguns chamam de colaboratividade, mas sim a colaboração como uma capacidade de gestão e como uma capacidade, então, que envolve skills ou comportamentos, mas também envolve uma estrutura. Então, a gente vai falar da colaboração nesse sentido hoje, tanto no sentido de, alguns chamam de competências, mas a gente então vai combinar a ideia de competências, skills e a estrutura necessária para a colaboração acontecer, já colocando essa fala nossa no âmbito das organizações e de quem tem o desafio de liderar e quem está tocando projetos de variados tipos e que tem os desafios da colaboração à sua frente. Então, é muito mais do que a ação colaborativa e sim as condições que fazem com que a colaboração aconteça. Então, a pergunta que guia a gente está muito ligada a um artigo científico muito recente, agora 2020, que ele trouxe muito assim à luz do que está acontecendo agora, né? No momento de disrupção crescente, intenso, que escolhas que a gente faz, entendendo estratégia como escolhas, né? Que escolhas e capacidades exigem de nós para que a gente gere mais resiliência nesse momento. Resiliência como nossa capacidade de renovação, de adaptação, de lidar com a diversidade. Então, como é que nós estamos lidando com isso agora, né? E se a gente fosse resumir o que esse artigo diz, ele diz que em situações de disrupção, normalmente as escolhas tendem ou à retração ou à abertura. E provavelmente vocês, na experiência do dia a dia, vocês estão sentindo isso, eu sinto isso dentro de mim, essa polaridade. Tem momentos que eu estou com muito medo e tem momentos que eu estou com muita coragem. E acredito que vocês estejam passando, porque isso está na sociedade, né? Está acontecendo agora. Então, a gente simplesmente está reverberando o que está acontecendo aí. A gente pode entender o medo ou retração como uma tendência que temos ou negar, ou reduzir, ou aguardar para tomar uma decisão ou uma ação. E a gente pode entender a coragem como uma capacidade nossa de aprendizado, de adaptação e de inovação. Então, a gente está nessa dança e essas duas mãos colocadas juntas simbolizam isso. Nós estamos vivendo tudo isso ao mesmo tempo. Então, esse é um momento fantástico se a gente olhar nessa perspectiva. O quanto de potencial tem para a gente agir em coragem, abertura, mas o quanto que a gente, ao mesmo tempo, está sendo levado, muitas vezes, a frequentar o campo do medo e da retração. E eu vou trazer para vocês alguns depoimentos, que eles são hipotéticos, mas, de fato, são baseados em falas recentes que a gente colheu em empresas aqui de Curitiba e região. Por exemplo, a Silvia, claro, o nome hipotético, gestora de negócios, ela tá em home office, mas ela está super cansada. Ela sente que a eficiência caiu, ela está irritada, o telefone dela não para.
E a pergunta dela é assim, putz, como é que eu vou manter a minha alta performance de ritmo e entrega sem afetar a mim mesma e a equipe? Porque ela está sendo levada no limite agora. Ao mesmo tempo, a gente pode, olhando a Carla, que é gestora de RH, a Carla sente a pressão das notícias ruins e ela sente também que é importante olhar para o outro lado. Então, como é que eu faço para lidar com uma situação que é estressante, disruptiva, e mantenho dentro de mim serenidade e permito que as informações da minha equipe elas sejam alinhadas de uma maneira eficiente. Então, olhando esses dois depoimentos, a gente pode se perguntar, né, mas afinal, por que fortalecer a alma da colaboração? Será que a gente não precisa fortalecer outras coisas agora, né? Outras coisas que estão gritando para ser feitas? Né? Será que não é o momento da gente agir nessa zona do lado esquerdo ali, em vez de olhar para o direito? Mas a questão toda de por que a gente traz esse tema hoje, de fortalecimento da alma da colaboração, é porque a gente entende, como a Geórgia trouxe, né, que é uma diretora de empresa, que os níveis de preocupação que a gente nota nas pessoas e a autopreservação estão muito forte. E, de certa maneira, essa necessidade de se proteger, de se resguardar, é um risco muito grande também, da gente perder totalmente o vínculo com o coletivo. Então, existe agora uma necessidade imensa da gente se reconectar coletivamente, trazer o sentido de unidade e pensar no coletivo. E aí a gente pode avançar na forma como colaboramos. E quando a gente faz isso com alma, a colaboração ela vai muito além. E aí vocês devem estar se perguntando, mas o que é alma, Marcelo? A alma, trazendo agora rapidamente uma definição, ela é simplesmente, nessa disrupção, nesse caos todo, a gente manter a nossa tranquilidade interna. A gente vai falar mais disso em breve. E eu vou trazer para vocês a agenda de hoje. A gente tem 3 perguntas que a gente vai responder agora até o final. A primeira dela é como que a gente supera, então, as barreiras e os desafios da colaboração, entender a colaboração como uma capacidade, como skills, como infraestrutura. A segunda questão que a gente vai responder é como que a gente colabora, então, combinando estrutura e alma, sabedoria que a gente chama de sabedoria interna e coletiva. E a terceira pergunta que a gente vai responder é que abordagem que a gente pode, então, trazer para a prática aplicação no nosso dia a dia. Beleza? Então, a gente vai, então, começar agora com superação dos desafios da colaboração. E aí é interessante porque muito do nosso imaginário sobre colaboração é uma coisa mais soft, fofinha, né? A gente abraça a árvore, o amor está presente, mas, de fato, muitos autores na área de gestão da colaboração, eles dizem que a colaboração é a última escolha a ser feita, evite ao máximo colaborar. E por que eles dizem isso? Porque a colaboração, pela própria natureza de você colocar pessoas juntas com interesses distintos, com objetivos diferentes, ela gera muito estresse e conflito. Se a gente olhar o histórico dos processos colaborativos, a gente vai ver que eles tiveram um grande impulso, principalmente nos Estados Unidos, na década de 70, 80, quando o próprio governo americano começou a estimular organizações sociais a se articularem juntas e entregarem um benefício social, por exemplo, para o sistema de saúde. Então, os desafios que surgiram nessa época, que levou muito da literatura que a gente vê hoje da gestão colaborativa. Então, imagina só você colocar instituições do terceiro setor juntas, que nunca tinham conversado, com dinheiro disponível, né, a entregar algo juntas. Então, isso é no tempo do presencial, né, nem é do tempo do virtual hoje. E aí aconteceram coisas bem interessantes de estresse e conflito, por exemplo, coisas muito básicas. As pessoas simplesmente, depois de 1 ano trabalhando juntas, elas não reconheciam o nome do parceiro da outra organização. Então, faltava coisas muito simples e básicas. As pessoas trabalhavam juntas, compartilhavam conhecimento, entregavam resultado, mas elas nem reconheciam o nome do outro. Então, esse é um dos desafios que acontecia. E muitos outros aconteciam, mas o principal, se a gente pudesse resumir, que é a fonte de estresse e conflito, é o tipo de agenda que a gente explicita ou não.
algumas agendas a gente deixa claro e uma parte dela a gente não deixa claro. Então, uma das dinâmicas mais complexas da colaboração, quando a gente trabalha em rede, né, horizontal, como que esse exemplo que eu citei, é a gente ter clareza da agenda, da intenção e para quem que a gente reporta quando a gente está colaborando. Porque por trás de nós sempre tem muita gente, né? Imagina organizações juntas, governo, ONGs, cada uma delas com representantes e respondendo a representantes de representantes. Então, esse é um dos sinais dessa complexidade. Então, já a gente pintando a colaboração como algo que tem dificuldades ou dilemas, né? A gente pode buscar no Huxham, que é um dos autores principais da gestão da colaboração, e ele traz a colaboração como dilemas que não necessariamente você vai conseguir resolver, mas você precisa sustentar. Um deles, principal, é a questão se você mantém um perfil mais participativo ou diretivo. A gente que trabalha com processos colaborativos, a gente sabe como é difícil, às vezes, a gente fica muito no participativo e a gente acaba perdendo o foco, as coisas não andam. Né? E se a gente pega para agir, toma as decisões e vai para frente da ação, muitas vezes a gente perde o engajamento e tira a força do coletivo. Então, esse autor, depois de 10 anos de pesquisa, ele afirma isso. Ele não tem resposta, ele diz simplesmente que é um dilema. Como também, ele fala de outro dilema, que é como é que eu faço para abrir objetivos, motivações e acordos? Eu devo fechar ou abrir? Né? O quanto que eu vou compartilhar, a gente entra um pouco no campo da governança, né? Que é da primeira questão também. E, fundamentalmente, a colaboração é uma questão de governança das organizações entre elas. Né? Então, o quanto que eu abro objetivos, motivações e acordos para os parceiros e pessoas que estão colaborando. E um terceiro dilema é das clássicas reuniões, né? Que a gente sabe que processos colaborativos envolvem muitas reuniões. Então, o quanto que, de fato, reuniões são necessárias ou não? Até que ponto eu devo investir em reuniões de alinhamento ou deixá-las um pouco de lado? Então, essa é uma questão, um dilema também. Esse livro é bem interessante, do Huxham, porque ele é um livro totalmente inconclusivo. Ele simplesmente traz, além dessas 3, tem mais 7 dilemas da colaboração, todos muito interessantes. E tem um outro autor muito conhecido nos Estados Unidos e Europa, que trabalhou dentro de empresas, né, já fazendo pesquisas no mundo corporativo, que ele sintetizou anos de pesquisa em 4 barreiras que ele encontrou dentro das organizações, que aí é um percurso completamente diferente. Né? Tem uma hierarquia, tem uma constituição de estratégia, e aí ele levantou as 4 barreiras que talvez vocês já se vejam rapidamente nelas. A primeira é a barreira do aprendizado, como que é difícil a gente se abrir para aprender com os outros, receber input. A segunda barreira é do acesso, quanto tempo a gente perde tentando encontrar pessoas que detêm informação e onde a informação está. A terceira é ajuda, quanto é difícil para a gente pedir ajuda e ser ajudado. Esse ponto, para mim, é um dos pontos-chave, assim, que traz uma sabedoria absurda humana, né, que ele detectou nas pesquisas de gestão. E o último é o clássico compartilhamento, a dificuldade que a gente tem de trabalhar junto e compartilhar. Então, resumindo, assim, anos de pesquisa em 4 barreiras. Então, a gente vai agora juntando tudo isso, né, para compor uma visão, assim, já se perguntando assim, mas de onde que vem essas barreiras, afinal, né? Por que elas existem? O que faz com que seja tão difícil a gente resolver coisas tão simples, né? Como a questão de ajudar e ser ajudado. Pessoal, não sei se eu estou avançando demais. Dá a liberdade para vocês colocarem no chat perguntas, insights. E muito do que eu falo é com a mente de pesquisador, então vocês me desculpem se eu às vezes exagero no conteúdo. Eu tenho um amor imenso por isso que eu estou falando. E eu sei que talvez para vocês seja... comece assim a borbulhar a mente com perguntas e indagações. Então, vocês podem colocar no chat, podem abrir para a gente conversar, mas também podem fazer algo que é muito bacana, que talvez muitos de vocês já façam, simplesmente pega um caderno e anota reflexões, chama de journaling, né? Então anota assim, que insights que eu estou tendo, porque o objetivo do Café de Insights é esse mesmo. Né? Que insights que eu estou tendo,
que conexões que eu estou fazendo, que hiperlinks eu estou trazendo para a minha vida, para o meu contexto pessoal, que tem a ver com isso que está sendo falado agora. No fundo, é sempre isso, a gente dá o sentido que a gente quer a toda essa fala. Beleza? Então, fiquem à vontade. E aí, continuando, trazendo, então, essa questão da origem, né? Mas, afinal, onde que está essa base que faz com que essas barreiras ocorram? Aí a gente vai trazer, honrar o Otto Scharmer, que trouxe um modelo que a gente consegue se identificar muito rápido, que ele traz a questão da desconexão. Como que a gente vive desconectado de nós mesmos, como que a gente vive desconectado dos outros, e como que a gente, como sociedade, vive desconectados também. Então, a desconexão começa com nós mesmos, né? E aí que a gente traz o tema da alma, da colaboração, inicia pela desconexão interna nossa, daquilo que quem somos, o que queremos, o que está acontecendo no nosso corpo, o que de fato importa para nós como indivíduos, e que ele reverbera, então, como uma desconexão sistêmica para todo o planeta. Então, uma das chaves do que a gente acredita no Colapso vem desse modelo do Otto Scharmer, que a gente honra muito. E aí estamos trazendo, então, ele tem um livro só sobre isso, para quem tiver interesse. Depois a gente manda no chat, o e-mail para vocês, pedir para o Rafa depois ajuda. E aí eu pergunto para vocês, né? Sempre volta para vocês a pergunta, porque o que interessa é isso, no fundo, né? E você, como é que você está reagindo a tudo isso? A gente trouxe um apanhado aí, um contexto, trouxemos algumas pinceladas de teoria, de gestão colaborativa, e pedir ajuda para a Michele. A gente vai usar uma tecnologia que aí vocês vão acessar via link. A gente vai, imagina que todos têm um celular. Agora eu vou abrir para a Michele para ela conduzir. Gente, super bom dia. Muito obrigada, Marcelo, por todo esse conteúdo. É um banho, né, de conteúdo para a gente poder se inspirar. E a gente queria ter uma ideia de como que vocês estão chegando no dia de hoje. Então, como que a gente pode pensar agora? Todo mundo abrindo no celular, o link é esse www.mente.com e cadastra o código 9341 quando vocês entrarem ali na telinha. Eu só vou pedir para o Marcelo rapidamente fechar a tela dele para a gente poder compartilhar aqui. Depois a gente volta para a apresentação dele, tranquilamente. E vocês vão ver, abrindo, vai aparecer... Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, rapidamente. Só o código de novo, por favor. Ele vai aparecer aqui de novo para vocês. 9341. Isso, conseguem ver já na tela? 934116. Obrigada. Eu coloquei no chat, se alguém quiser copiar. Vocês estão conseguindo ver ali na tela agora? Na tela que eu estou compartilhando? Então, vocês vão estar vendo, alguém já respondeu. Como que você está reagindo a esse momento? E daí você vai ter a tela do discordo e concordo. Como que cada um de vocês está se sentindo nesse momento em relação à situação atual e os desafios que a gente está tendo para colaborar. Basta pegar com a mão e fazer a movimentação da pontuação das bolinhas. E automaticamente a gente já vai conseguir ver. Finalizando, se vocês puderem me dar um ok que já finalizaram ali no chat, a gente já vai vendo, né? E daí tendo uma noção se a gente já pode passar para o próximo momento. Todo mundo conseguindo acessar? Tranquilo? Todos muito bem-vindos. Algumas pessoas chegaram um pouquinho depois, para a gente poder também compartilhar. Obrigada, Lisandro, a Ana, a Rafa Rolim, a Angélica também, tudo ok. Vamos ver se a gente vai conseguir colocar para poder ter uma ideia. É muito bom, né, estar com pessoas que estão aqui. O Stefan tá ok também, com a Ana ali. Então, a gente podendo ver, né, da reflexão. É muito bom estar junto de pessoas que estão aqui querendo impulsionar. E que a gente também sente, é uma coisa muito bacana que trouxe também esses dias o Tal Ben-Shahar, que mesmo nesse momento de apreensão e com vontade de fazer, da gente poder se permitir ser humano.
Então, não é porque a gente tem a vontade de colaborar que a gente já está certo, a gente tem receio, né? A gente está com uma situação que está incomodando, mas a gente não sabe ainda muito bem como fazer, mas estando nesse ecossistema onde a maior parte das pessoas querem impulsionar alguma coisa diferente ao que faz, fortalecer ainda mais a importância da gente estar trazendo esse tópico do desafio de colaborar. Então, agradeço se todo mundo teve a chance de fazer. Tá tudo ok? Então, tá bom. Eu passo o retorno para você, Marcelo. Obrigada, gente. Incrível, pessoal. Nós somos aqui uma comunidade de transformação. Nós estamos no campo da coragem, embora a gente reconheça que estamos vivendo também um momento que a gente precisa reconhecer a retração, né? Então, é uma alegria a gente poder incluir e a gente ter, então, uma atitude generosa em relação a quem está diferente da gente. A gente poder trazer, então, as pessoas. E quando a gente fala na colaboração, a pergunta sempre é, então, querendo investir em colaboração, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para, de fato, encontrar a necessidade que precisa ser atendida? Essa é a pergunta que mais tem me chamado ultimamente, eu me faço todo dia. Bem, eu vou voltar ao compartilhamento de tela. Daqui a pouquinho a gente vai ter um momento de interação. E vamos lá. Ok. Então, a gente entra na segunda pergunta, que se refere como é que a gente, então, combina estrutura e alma. E o que a gente chama de alma, como uma tradução, é sabedoria interna e coletiva. Como é que a gente, de fato, realiza, tendo como lente uma compreensão que também vem de pesquisa acadêmica? Então, a gente entende a alma da colaboração como um potencial pouco explorado do que acontece nas organizações e nos ecossistemas. O iceberg é uma representação que a gente acredita que pode ser bem interessante para simbolizar isso. Uma parte do potencial ainda está escondido. Então, quando a gente fala no que está mais aparente, a gente pode dizer assim que muito do que é feito hoje no mundo está sendo guiado por aquela retração, mas também muito pelo compartilhamento. E a gente tem notado nos últimos anos, pelo movimento das startups e também o movimento social, como que tem uma força imensa vindo de fazermos juntos com os outros. Então, é um movimento que existe. Ele se baseia na ideia assim, que se eu encontro um espaço de compartilhamento e de alinhamento entre objetivos, eu consigo gerar um resultado muito interessante juntos, que vai além das partes. Então, essa é a definição clássica de colaboração e tem impulsionado muitas iniciativas e movimentos do bem. Mas o que a gente gostaria de trazer para vocês, que é o que a gente reconhece também, que muitos de vocês também reconhecem, é que poderia ser integrado à questão do compartilhamento de alimento para resultado, para que a colaboração fosse muito além do que ela tem ido. Então, é isso que a gente chama da sabedoria interna e da sabedoria coletiva. A gente vai falar de cada um deles e vamos trazer um pouco da nossa compreensão do que é isso, esses dois tipos de sabedoria. Mas a origem desse modelo, ele tem a ver com pesquisa, então, como eu disse, queria localizar vocês de onde vem. Isso vem de uma pesquisa que iniciou no mestrado em administração, onde eu procurei trabalhar como que empresas inovadoras colaboram, daí eu pesquisei grandes corporações e o resultado dessa pesquisa foi um artigo publicado em revista internacional e também a apresentação num congresso na Europa. Um congresso na Europa. E depois teve um outro artigo que foi produzido em 2016, que foi uma espécie de libertação, né? Muitos de vocês já tiveram, e eu tive também. Eu e a Michelle fizemos um sabático, 2 meses e meio. Foi uma pesquisa de como que a colaboração estava acontecendo em ambientes inovadores, coworking, startups, Fab Labs, e isso gerou mais insights que, somado ao primeiro insight que havia tido em empresas e corporações inovadoras, criou, então, esse modelo conceitual
e essa lente que eu vou trazer para vocês. Então, essa lente conceitual, ela é resultado de entrevistas, percepções e conversas, observações em ambientes inovadores, tanto de corporações multinacionais, como também de startups, coworkings e Fab Labs. Bom, esse modelo, ele vai discutir, então, a questão de skills e competências. Quais skills e competências que promovem a alma da colaboração? Na perspectiva da sabedoria interna, a gente pode dizer que, entre os fatores, um dos mais importantes é o do altruísmo. E aí, cada um de vocês vai ter uma história para contar da importância de ser altruísta, de como é que a gente pode agir no mundo quando a gente doa e serve sem esperar nada em troca. Nessa viagem que a gente fez para a Ásia, a gente aprendeu muito com startups, a gente teve muitos presentes de pessoas queridas que doaram seu tempo, doaram sua energia, nos indicaram contatos e absolutamente, em nenhum momento a gente sentiu a intenção do dar e receber. Era simplesmente uma atitude generosa e abundante para o mundo. O elemento da sabedoria interna é a força do autoconhecimento. E quando a gente inicia o percurso do altruísmo, automaticamente o nosso coração abre, a nossa percepção alcança um outro patamar de consciência, e aí praticamente convida a gente a entrar numa jornada que nos leva a adquirir internamente um nível de firmeza e coerência. Isso às vezes é difícil de explicar, mas a gente sente e a gente percebe nas pessoas que percorrem esse caminho. A gente percebe em líderes, nessas pesquisas isso ficou evidente, como ficou evidente o contrário quando não existe isso, que efeito que acontece nas organizações. Ao mesmo tempo, quando você constrói uma abertura de coração pelo altruísmo e entra numa jornada de autoconhecimento, você sustenta um estado de lucidez, que aí permite que você, então, haja com coragem, criatividade e clareza. Aí a gente começa a ver indivíduos e líderes agindo de uma fonte interna que a gente, às vezes, não entende bem de onde vem, né? E ela é uma construção que é feita, então, combinada com esses elementos. E aí, finalmente, a gente chega numa possibilidade de agir em autoexpressão. E aí a gente encontra uma atitude perante o mundo que é movida pela vontade, pelo sentimento, e muito menos pelas convenções sociais e pelas regras. E aí você consegue se libertar dos condicionamentos, tudo aquilo que você aprendeu como correto, e você age de um outro lugar. Então, esses elementos, é muito interessante o que está acontecendo hoje, porque eles vêm de diferentes origens e diferentes sabedorias, mas a gente encontra no campo da gestão de negócios, agora esse encontro maravilhoso dessas sabedorias, e por isso que a gente usou a palavra sabedoria interna, porque é um encontro muito especial que está acontecendo cada vez mais, encontro de conhecimentos, saberes e experiências. E aí a gente pode dizer que a chave da sabedoria interna é a autodeterminação. Eu me sinto apto e livre para decidir e agir. Ele, isoladamente, ele não funciona. Ele vai funcionar quando ele está integrado às outras dimensões daquele modelo, ou seja, a capacidade da gente compartilhar conhecimento, alinhar para o resultado e também praticar sabedoria coletiva, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Muito bem, então eu vou convidar vocês agora para a gente fazer uma atividade. Eu tomei uma licença poética da querida Ana Stefan, com quem eu tenho compartilhado lives incríveis sobre Think Environment, ambiente de pensamento, tenho aprendido muito com eles, e a gente tem sido bem sucedido nas rodadas. Então, vou trazer uma rodada, para quem não conhece, a rodada é uma forma da gente se organizar espacialmente nessa sala virtual, onde a gente define as pessoas que estão na sala e a posição delas na mesa. Então, eu vou pedir ajuda para a Michele, para ela me dizer quem são as pessoas que estão aqui. Michele, eu vou colocar no O Marcelo tá no mudo, né?
Perdão, pessoal. Eu estava dizendo que é bem divertido essa experiência da gente dividir salas, e aí a gente vai, então, realizar essa divisão com a ajuda, pedir para o Rafa, pode ser, Rafa? Fazer essa divisão de salas, pedir para você colocar a Michelle em uma sala e eu em outra, e aí a gente vai conduzir, então, essa rodada. E essa rodada, antes da gente dividir, eu vou explicar como é que funciona. A gente vai fazer uma conversa, vocês vão ter posições na mesa. Quando a gente entrar nas salas, a gente vai definir a posição das pessoas na mesa virtual. E a base toda honra os conhecimentos do Think Environment, que é a maneira que a gente pode criar, então, ambientes de pensamento que a gente se sente apoiado pelos outros na maneira de pensar e a gente também tem mais clareza na nossa forma de pensar. E eu não vou entrar muito em delongas, mas estou dando um spoiler para que vocês possam conhecer mais a Minzner e as práticas de Think Environment. Então, vocês vão ter uma leve experiência hoje do que é a qualidade de pensamento. Eu e a Michelle vamos trazer isso para vocês nas salas. Então, funciona assim, a gente vai trazer para vocês uma dinâmica onde algum de vocês vai iniciar uma fala em cima de uma pergunta. E aí, quem quiser começar, levanta a mão. Depois a gente segue no sentido horário. E aí, cada pessoa tem 2 minutos de fala, talvez um pouco menos agora. Mas aí a gente vai ver nas salas, às vezes 2 minutos parece muito pouco, mas pode ser uma eternidade também. Então, a gente vai trabalhar em 10 minutos, na hora que a gente entrar nas salas. Aí, eu e a Michelle vamos saber lidar com o tempo. E o tema que a gente vai trabalhar nas salas é o desafio que a gente encontra para ser altruísta. Então, nós vamos fazer uma primeira rodada. A definição de altruísmo é doação e serviço sem esperar nada em troca. E a afirmação que vem das pesquisas, que a gente vai trabalhar dela, é a seguinte afirmação: estou sempre disposto a ajudar os outros, mesmo quando não tenho claro o retorno que receberei. E aí, na rodada que a gente vai conduzir, nas 2 salas, você vai poder trazer uma classificação. Se isso é algo que você sempre faz, algo que você geralmente faz, algo que às vezes você faz ou que você nunca faz. E você pode trazer também um exemplo que contextualize como é que está o seu desafio de altruísmo. Então, é uma maneira da gente se conectar, conhecer, ter um café gostoso juntos nas salas. E vamos lá.